Rodando. Bom dia. Segunda-feira, 27 de agosto de 2026, 7h07. Neste momento, começando a semana. Hoje vai ser um tempo super bom. Agora ainda tá geladinho, né? O normal pra época do ano. Ai, dá pra ver o patinho? Que bonitinho. Consegui um lugar bem legal aqui pra ele. Ficou show, mano. Ai, sol. Bom dia. O sol já... Como que é? O sol já nasceu na fazendinha. Não é pra tá morrendo assim não, hein? Bom dia, meu amor. Até mais tarde, amo você. O pequenininho já foi. Bom dia. O pequenininho já foi pra escola. 6h05 ele já me deu um tchau. E a gente inicia a semana depois de um fim de semana bem gostoso. Bem gostoso. Bem gostoso é pouco, né? Eita, mas eu nem fechei direito a blusa. Tá doido, mano? Ó, volta às aulas, hein? Eu sei que tem gente que ainda emenda. Vai estar completo semana que vem. Mas vocês vão ver a diferença do trânsito hoje. Apesar que segunda-feira o trânsito é mais tranquilo. Mas já vai estar mais pesado do que as outras segundas-feiras, né? Segundas e sextas são os dias em que quem tem opção de trabalhar home office mais escolhe. Claro, né? Até eu que sou mais besta. Mano, dá pra ver esse patinho, helicóptero na cabeça? Que bonitinho, mano. Enfim. Fim de semana marcado pelo fator mais importante, que foi a vinda do meu amigo, irmão Marco Antônio Vito. Em 1995, estamos falando de 31 anos atrás, eu ingressei no curso de bacharelado de Ciências Contábeis nas Faculdades Integradas Campos Sales, na rua Nossa Senhora da Lapa, no bairro da Lapa, zona oeste de São Paulo. Eu iniciava ali uma profissão a qual eu não segui, mas que me auxiliou muito, que foi muito importante em muitos aspectos. Primeiro, o conceito de faculdade, né? Eu fui um relaxado, um pilantra, um bobo. Como é que alguém fica 7 anos sem estudar? Como é que alguém termina o segundo grau e passa 7 anos sem fazer nada? É simplesmente vergonhoso pensar nisso hoje, né? Eu mandei pro inferno, estava satisfeitíssimo com o meu segundo grau completo, embora o contexto profissional do Brasil... O contexto profissional do Brasil me permitisse mais conforto na época apenas com o segundo grau.
porque o todo não tinha essa capacitação, essa especialização, essa graduaçãozinha do ensino médio, né? Mas claro, morando a maior parte do tempo na casa da família, com as coisas divididas, com um custo de vida baixinho, eu tinha conforto, diversão, tranquilidade, sempre tive pelo menos uma motinha. Então, assim, eu estava bem acomodado, né? Bem acomodado com a situação que eu tinha. E por que eu estou falando de faculdade? Porque foi lá que eu conheci pessoas importantes que eu carrego para toda a minha vida depois disso. Não são muitos não, tá? Não são muitos não. Mas de proximidade ficou o Roberto Targino, que a gente andava tanto junto, que era Roberto Claudino e Marcos Targino, né? Que chamavam, brincavam com a gente, né? Os dois juntos o tempo inteiro. E Marco Antônio Vitor da Silva. O Roberto, eu continuei num processo, o Jailson também, né? Até hoje, um queridíssimo amigo. Tive a honra de participar da festa de comemoração de 25 anos de casado dele. As tais bodas de prata, né? Mas assim, proximidade, de conseguir ver sempre, de estar sempre falando, ficou durante muito tempo. Eu, o Roberto e o Jailson, a gente se via muito durante a semana, se encontrava para tomar cerveja, bater papo, e nos ajudamos inclusive profissionalmente. E o Marco, depois da faculdade, durante a faculdade, um amigo, um colega bacana de cerveja, de bons papos, de conversas sobre conversas em comum, né, de quem cresceu na periferia, de quem trabalhava, ia atrás das coisas da vida. Mas não era a amizade do tipo que frequentava. Roberto já era uma coisa muito mais próxima, muito mais atuante. Roberto me tacou dentro da família dele. Ele me colocou dentro da família. Eu era convidado para coisas que era só a família, os irmãos, sobrinhos, a mãe dele, uma fofa, alguns tios, enfim. A gente hoje está um pouco afastado, mas pela correria da gente fazer coisas completamente diferentes e estar em lugares completamente diferentes. Mas volta e meia, pinta uma mensagem, um telefonema, alguma coisa para lembrar, o amor é o mesmo, viu? E continuamos nosso contato, sim. Mas o Marco é diferente, né? O Roberto foi um dos padrinhos do meu casamento, pô. O exaustor que está em casa em cima do fogão desde 2007, há 19 anos, eu ganhei do Roberto. E o micro-ondas, que já foi branco um dia e hoje é amarelo, ganhei do Jailson. Mano. Lembranças deles estão lá. E para ter uma ideia, o Marco eu estava sem contato na época do meu casamento. A gente se encontrou ainda antes de eu casar, mas já depois da faculdade. A gente se encontrou para tomar cerveja umas 2, 3 vezes e o papo era sempre bom. Ele
tinha empresa com o João Antunes, que também, da faculdade, da nossa classe, e eles abriram a empresa da Glaucia. A Glaucia precisou emitir nota fiscal e foram super decentes e honestos com a gente. Quando ela precisou encerrar a empresa, o João, parcelou os débitos que a gente tinha ali e tal, ó. Tá vendo a diferença da Raposo? Ó, você vê? Isso numa segunda, hein? Que é dia bem mais tranquilo. Mas não era a amizade íntima, aquela coisa da gente frequentar as casas. E com o Roberto era, com o Jailson era. A gente estava sempre junto, nós três, a gente se via muito. E deu essa afastada, né, na vida, né, nas coisas. E eu passei por um período bem difícil de trabalho. Eu já contei minhas histórias profissionais aqui, mas vale relembrar bem resumidamente que eu mudei para cá desempregado. Eu tinha sido demitido do Grupo Atento. Vim para cá, para Osasco, sem emprego. E a Glaucia também. Só tinha o nosso dinheirinho guardado, que foi o dinheirinho da venda da casa, né? Da venda da nossa casinha lá de Cotia. Então a gente... Como é que eu posso dizer? Eu precisei, assim, a minha sorte é que teve muitos períodos em que, quando eu estava desempregado, a Glaucia estava empregada. Então esse foi um raro momento, desde que eu conheço a Glaucia, que os dois estavam desempregados. Mas eu arrumei um temporário, fiquei ali meus 4, 5 meses nesse temporário, lá na construtora Rossi, lá no Morumbi, bem pertinho de onde eu trabalho, inclusive. Não dá 5 minutos de lá, eu acho, de moto. Eu arrumei esse temporário, que foi muito bom, era muito bem remunerado. E depois eu trabalhei em vários bicos. O Fabrício me chamou para trabalhar no desmanche, que eu era inicialmente um vendedor, e depois as coisas foram ficando mais difíceis, as pessoas foram saindo de lá, né, quem trabalhava mais com ele lá, e eu acabei virando um tipo sócio dele, né. O Fabrício sempre foi muito correto, o que ele combinava ele cumpria, mesmo que fosse ruim. Ele, claro que tentava negociar, porque ele é um negociante, continua sendo, mas ele sempre cumpriu. Agora, o que não está combinado, ele não está nem aí. E isso não é errado, é só a forma dele, eu respeito isso. Ele conquistou o sucesso dele dessa forma e deixo muito claro, um ano e pouco que eu convivi com ele no desmanche, ele foi correto comigo. Ele foi correto, ele cumpriu com sobras o que estava sendo combinado. Então, sempre deixo isso muito claro. Só que era um bico. Nesse bico, quando as coisas já estavam bem ruinzinhas e tal, eu conheci um comerciante, um negociante de carros, de importados, que era o Tadeu, aqui em Alphaville. Ele era um consultor automotivo do pessoal que tinha carros bons, importados, mas antiguinhos. Então ele era um especialista em arrumar esses carros. E ele me contratou. A situação era muito mais confortável do que lá no desmanche, que não tinha, a perspectiva não é que não tinha perspectiva, a perspectiva era de piorar. E já não estava bom. Tanto que pouco tempo depois o Fabrício encerrou lá e começou a fazer outras coisas e deu andamento na vida dele. Trabalhando com o Tadeu, foram só 2 meses, porque
Aí eu tive uma oportunidade de voltar para o mundo corporativo. Fui contratado como gerente de RH de um grupo de restaurantes especializados, a Rede Desfrute, que não existe mais também. Que inclusive também a sede é pertinho do meu trabalho, na Giovanni Gronchi. E pensando já, a gente já planejando o Cauê, né? Um momento muito feliz, né? Que a Glaucia estava trabalhando, eu estava trabalhando, então a gente só combinou uma coisa: assim que eu passar da experiência, a gente já começa o projeto. Na época, o projeto Cauê ou Luana, né? A gente não sabia. Só que não deu certo. Por politicagens lá dentro, enfim, eu não vou ficar aqui tirando o meu corpo dizendo, eu fui sacaneado. Assim, eu não fiz nada para ser demitido. Não teve uma falha grave minha, alguma coisa assim que justificasse um desligamento. Foi uma reestruturação mesmo. Então eles estavam demitindo algumas pessoas que tinham relativamente a mesma origem. E, embora eu não tivesse trabalhado na rede Outback, eu fui por indicação das pessoas da rede Outback. Então eu fui o último Outback a sair. Não sei por que em algum momento teve alguma guerrinha lá dentro e eu acabei indo nessa linha. E fiquei super puto, super mal. E o Roberto me deu chance, me chamou para ajudá-lo em projetos de seleção, de seleção em alta quantidade e tal. E eu acabei ficando 1 ano e pouco com o Roberto. Já quando as coisas já estavam bem ruinzinhas também para o Roberto, já o negócio estava deteriorando. Ele estava com graves problemas financeiros, mas deixo claro, sempre cumpriu também o que era o combinado, mas sempre eram bicos, né, gente? Era bico. E a Glaucia trabalhando bem numa empresa boa, bem remunerada. Enquanto eu não precisava dar nada em casa, ela sustentava a casa e reformava a casa ainda. Boa parte do que minha casa é tão linda é porque ela cuidou de tudo. E quando as coisas estavam, de novo, né, o mundo conspirando, né? Tem gente que acredita nisso e eu não vou relativizar de, não, eles estão errados. Eu digo, cara, não me faz importância, tá? Lá quando as coisas já estavam bem ruins, bem desequilibradas financeiramente para o Roberto, eu consegui entrar na Falcon, lá na Santa Cruz, através da indicação de pessoas muito queridas que já tinham trabalhado comigo antes, bem antes, que viraram amigos também. E entro lá, converso com a minha amiga Alda, que era gerente da área, me contratou, e entro lá. No segundo dia que eu estou chegando para trabalhar, encontro o Marco Antônio Vito da Silva. Um olha para a cara do outro, o que você está fazendo aqui? Aí eu entrei aqui, comecei ontem, estou aqui na correria. E ele, pois eu trabalho aqui há 1 ano e pouco, sou gerente sou gerente contábil, E aí, desde aquele primeiro dia que a gente se viu, nunca mais nunca mais foi uma coisa só de colega de faculdade, de colega de classe, porque aí sim o laço se estreitou. Existiu naturalmente a constatação de que a gente não estava afim de muito papo numa empresa que, como qualquer outra, tem fofocas, tem outras coisas. Então a gente se juntou naquele primeiro dia, ele já me chama, vamos almoçar? E a gente passou a almoçar todos os dias juntos. À medida que a amizade foi se estreitando, a gente passou a tomar café da manhã e café da tarde juntos.
e a gente foi entrando nas nossas famílias e o contato nunca acabou. Ele saiu de lá 1 ano e meio depois, mais ou menos, e a gente nunca mais perdeu o contato. Aí foi básico, a gente sempre arrumou um jeito de se ver, das famílias se verem, eventos importantes na família dele, ele me chama minha família. Também da mesma forma, aquelas coisas que seria só para a família, ele me coloca no meio. Mesma coisa, mesmo carinho, e sempre presente na minha vida, acompanhou minha vida desde quando o Cauê nasceu. Então, assim, alguém que nossa amizade não depende, não tem nada a ver com o fato de ele agora ter me ajudado a entrar nesse emprego. Ele que me indicou. Ele indicou meu currículo, a gente deu uma trabalhada nas informações que precisava, porque é um cliente dele. E isso não tem nada a ver, nada a ver. Ele estaria sábado na minha casa do mesmo jeito. Talvez eu não tivesse condições de fazer um fundi para ele, né? Mas para ele, para a família. Mas ele estaria em casa, teria 3, 4 cervejas para a gente tomar. E eu contei toda essa história para dizer o quanto eu fico feliz quando ele consegue ir em casa, levar a filha, a esposa, e a gente sorri, a gente se abraça, a gente fica junto com muita tranquilidade, sentindo, sabe, trocando muito carinho, muito bem-querer. Aquele tipo de amigo que nem precisa conversar, nem precisa falar. Você está aqui, então tá bom. Depois de 10 anos, lá em 2016, a gente tomava café, almoçava e tomava café da tarde. A gente está conseguindo tomar café da manhã, café da tarde, se falar o dia inteiro, porque eu estou a 3 andares de diferença dele. No mesmo prédio, ele presta serviço para a empresa que eu gerencio o RH, e a gente realizou o sonho de voltar a estar perto todos os dias, e é realmente um sonho, efetivamente um sonho. Esquece toda a questão de como estava difícil para mim, física e emocionalmente, o meu último serviço, e que, se não fosse aqui eu ter vindo para cá, eu estaria lá tentando ainda, correndo ainda. Eu estaria. Não existe nenhuma mensagem de ingratidão ou de eu fui explorado. Não, cara, era o que eles poderiam dar. E olha que neste meio eu tinha bem mais do que os meus pares, os gestores focais não tinham nada perto do que eu tinha. Um ou outro tinha um benefício de um carro, um negócio assim, mas, cara, a autonomia e até a questão financeira minha sempre foi superior ao que a área costuma dar. Então, eu deixo muito claro que eu estou aqui e a minha gratidão a ele não vai ser em uma vida possível pagar, mas não depende de eu estar aqui. É uma alegria enorme estar com ele e a minha vida ter voltado a nossa vida ter voltado a se cruzar com a desculpa do profissional, mas na verdade é pessoal. Sabe aquele seu amigo que nunca te incomoda? Mesmo quando você não concorda com ele, é bom estar com ele. Sabe esse tipo de sentimento? É mais ou menos isso. Eu teria mais... como é que eu posso dizer? Eu teria mais características a falar sobre essa nossa amizade. Mas não precisa. Não precisa. É só isso. É um irmão, é um amigo, é alguém que sabe que pode contar comigo.
que eu sei que posso contar com ele, é alguém que não temos melindres, não temos ofensas, a gente diverge em algumas coisas, mas a gente concorda quase que o tempo todo. Quando a gente procura, seria prepotente aquilo que eu costumo dizer, vida inteligente. Eu estou me colocando numa posição que eu sou muito inteligente. Não, cara. Mas assim, formas de pensamento que a gente acha justas, éticas e corretas, a gente compartilha e a gente se corrige nisso, né? A gente corrige um ao outro com isso. E é muito bom. É isso. Olha um opalão, rapaz. Eita, nós. E eu quis mais uma vez registrar esse assunto. Provavelmente já foi tratado algumas vezes, né? Bom dia, trampo! Hoje eu tenho uma tarefa delicada a cumprir, mas não quero especificá-la aqui. Não agora, não hoje. A menina não veio dos pãezinhos e salgadinhos. Eu quase não trouxe meu pãozinho com manteiga, contando em comprar com ela, mas ainda bem que eu peguei. É isso aí, gente. Olha o patinho aqui, ó. Dá pra ver? Ele é muito fofinho. Olha ele de frente. Que bonitinho. Ele tem óculos de sol. Ele tem um capacete. Ele tem uma corrente de malandro. É isso aí. Que tenhamos uma semana produtiva, mas também uma semana com boas coisas, bons sentimentos e justificando o que a gente corre para fazer, que é dar conforto e dar segurança para quem a gente ama. Beijo do gordo, até mais.